Qual o maior inimigo da sociedade atualmente? Nessa série de vídeos, nós estamos abordando os possíveis males da nossa sociedade contemporânea. Na parte 1, falamos um pouco sobre o antissemitismo e o nazismo. Já no vídeo de hoje, vamos discutir sobre o Estado e seus exemplos. Lembrando que os vídeos são uma sequência, mas não necessariamente precisa ser visto em uma. Caso não tenha visto a parte 1, sinta-se à vontade para ver este vídeo. Mas caso se interesse pelo tema, o vídeo estará salvo no card acima. Мое последнее, заключительное миссия. Estado. De acordo com o dicionário, a palavra Estado tem o seguinte significado, abre aspas: nação absoluta, politicamente estruturada, com regras particulares, fecha aspas. Resumindo, significa um conjunto de leis e de regras que formam uma nação. Por mais que essa nomenclatura venha datada do século XVII, a ideia de Estado é muito mais antiga e toda civilização possui uma. E para descrever as funções do Estado, usaremos o plano cartesiano para exemplificar. No eixo X, temos a economia, que serve para definir a liberdade que os cidadãos terão no mercado, como por exemplo na compra de uma arma, na posse de um terreno e por aí vai. Para a esquerda é mais controlado pelo governo, já para a direita o mercado mais livre. Também temos o eixo Y, para as medidas sociais. Nela fica a decisão do Estado sobre os direitos dos indivíduos, como a permissão ou restrição da entrada de imigrantes no país, ou, por exemplo, a legalização ou proibição do casamento gay, entre outros exemplos. Poderíamos debater por horas sobre tipos de Estado, com suas vantagens e desvantagens, mas hoje vamos nos concentrar principalmente no eixo Y, focando nossos esforços para ver se é melhor um Estado mais presente na vida dos indivíduos ou se isso é prejudicial, começando pela parte superior, com as autocracias. Historicamente, temos vários exemplos de governos gananciosos que limitavam a vida das pessoas, mas nenhum exemplo é tão bom e continua tão atual como o da União Soviética. O grande Império Vermelho, que se alastrou pela Europa Oriental durante os anos de 1923 a 1991, tem muito a ensinar do que é um governo presente na vida dos indivíduos. Como não havia concessionária para adquirir um carro na União Soviética, era necessário entrar numa fila. Uma fila que tinha como média 10 anos de espera. Algo que pode parecer absurdo hoje com todo o capitalismo que vivemos, mas que para um morador padrão de Moscou era totalmente normal. Para encurtar a fila, somente sendo membro do Partido Comunista. Mas caso não fosse, talvez subornando alguém que se era, você pudesse passar algumas pessoas na fila. Mas os problemas não eram somente nos automóveis. Para conseguir uma casa na capital do país era tão concorrido quanto um Lada 1200. Caso tivesse a sorte de ter uma casa maior que o padrão, provavelmente ela seria compartilhada com mais famílias, baseado na quantidade de quartos. Um salário de um moscovita era bem limitado, não sobrava muito para guardar. 50% era totalmente para alimentos, e ao final do regime, muitas pessoas nem mesmo a comida conseguiam ter em uma casa. Itália. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero segnato dal destino, batte nel cielo della nostra patria. Agora do lado mais à direita temos o exemplo da autocracia presente na Itália fascista, que durou de 1925 a 1943, governada com um punho de ferro por Benito Mussolini. Aqui não foi diferente do caso soviético, um líder que oprimiu outros povos para o bem da nação italiana.
E por mais que a Itália tenha prosperado durante esse período, devemos nos lembrar que os seus anos dourados equivaliam ao auge do Reich alemão. Portanto, quando Hitler e a cidade de Berlim caíram, não demorou muito para que Benito fosse derrubado e a Itália tivesse novos ares de democracia. Mussolini governou por 18 longos anos, devastou o medo a todos. Com isso vemos que o Estado presente na vida dos indivíduos não é saudável e nem eficiente. E com isso vamos ver um pouco do outro lado, o lado anarquista. O anarquismo possui variantes. A versão original surgiu do lado comunista. Diferente do que muitas pessoas acreditam, os anarquistas pensam que não é necessário passar por uma fase em que temos um soberano, como é o caso do socialismo. Na então nação sem Estado, todos seriam iguais e dividiriam os bens igualmente, sem a mão do Estado. Seria uma fase inevitável da raça humana, de acordo com eles. Mas para compensar, o anarquismo dirigido pelo lado da esquerda foi desenvolvido por pensadores modernos de direita, o anarcocapitalismo, sendo baseado em um anarquismo com o livre mercado e na defesa da propriedade privada. Uma utopia do lado da direita. E o problema está aí. Utopias não funcionam. A utopia é um estado de perfeição que jamais pode alcançar. Em um vídeo futuro poderemos falar mais da utopia e suas falhas. Se o estado é ineficiente e a falta dele é utópica, qual é o certo? E qual realmente funciona? Nesse caso, vamos olhar uma região que ainda não foi analisada. O meio. Por mais que o excesso de estado seja maligno, mas a falta dele cria um vazio na sociedade, que em algum momento será preenchida por alguém. Se não for um governo no topo, será outro. Os estados mais duráveis diante de toda a história foram aqueles que nunca foram nem muito autoritários, nem muito vazios na vida dos cidadãos. Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as luzes das armas, e a nossa pátria soube sempre honrar, e a nossa pátria soube sempre honrar. É tempo de vontade e sacrifício para a alma portuguesa renascer, e em nossos corações o nobre ofício da história deste reino reescrever.